Boa noite. Os pais que foram hoje levar os filhos na escola Professor Constante, na Vila Melo, tiveram uma surpresa. Funcionários terceirizados da educação da Prefeitura de São Vicente estão novamente com salários atrasados. E se não houver pagamento, a situação pode ficar ainda pior. Essa deveria ser uma imagem normal em qualquer escola antes do início das aulas. Mas em São Vicente, dificilmente ela se repetirá na segunda-feira. Esse aviso na porta da unidade municipal Constante, na Vila Melo, preocupa os pais. As crianças novamente vão ficar sem aula, né? Já ficaram um mês depois das férias de agosto, né? E vão ficar das férias de junho, desculpa. E agora vão ficar de novo sem aula. Quem fica prejudicado? Os alunos, porque já estamos praticamente no final do ano, setembro. Agora vai saber, sem previsão. Será que volta a outubro, dezembro? Como que vai ficar o restante do ano? Assim como em outras unidades de ensino pela cidade, o problema está no repasse de verba para o pagamento dos funcionários terceirizados. Inspetores, merendeiras, serventes, todos recebem por meio da APM, Associação de Pais e Mestres, que recebe o repasse da Prefeitura e realiza os pagamentos. Porém, mais uma vez, o dinheiro não chegou até a associação. No mês passado, outra paralisação já tinha acontecido. A categoria ficou 50 dias sem salário. No último dia 24, os débitos foram quitados, mas o problema volta a se repetir. Esse pagamento do trabalhador teria que ser no 5º dia útil, que esse mês foi no dia 8. Não aconteceu. Ontem nós entramos em contato, com o senhor Mário, da Prefeitura, o qual nos disse que tem a pretensão de fazer o pagamento para esse trabalhador, porém não disponibilizam de uma data, que é a partir do dia 20. Mas fica muito vago, né? Não tem como a escola funcionar num período integral se não há merenda. E uma criança também não pode ficar um período inteiro sem uma limpeza no banheiro. Inspetora, a criança vai correr, pode se machucar. Então todo o nosso serviço é essencial. Eu estou me sentindo muito humilhada, muito triste. Já estou ficando doente por causa disso. Eu trabalho aqui há 16 anos. Chega o dia de pagar a conta de luz, a gente não tem o dinheiro porque eles não pagam a gente. Eu não estou pedindo nada de ninguém. Eu não estou pedindo esmola. Eu trabalho aqui. Desde julho até agora, 38 unidades de ensino entre creches e escolas já estão com as atividades prejudicadas. Mas a partir de segunda-feira, 47 delas não devem abrir as portas. Para os pais, a situação está insustentável. As crianças ficam o tempo todo falando, eu queria ir para a escola, vovó. Quem não pode pagar, depende dessa escola, da prefeitura. Vai fazer o quê? Tem que aguardar até a hora da boa vontade do prefeito pagar o que ele tá devendo. E hoje à tarde, a secretária de Educação de São Vicente, Sandra Januzzi, que tomou posse na semana passada, deu uma coletiva para falar sobre o trabalho que pretende fazer à frente da pasta. Durante a entrevista, ela falou sobre o atraso no pagamento dos funcionários terceirizados. A nova secretária foi apresentada oficialmente durante uma coletiva de imprensa. Ela falou sobre a principal preocupação dos funcionários terceirizados das escolas municipais que estão com os salários atrasados. Houve um atraso nos repasses e acarretou a ausência de pagamento para algumas unidades. Alguns funcionários estabeleceram a greve, outros optaram por continuar. Então, nem todas as unidades estão paradas e deixando bem claro que os professores estão trabalhando. E se a unidade para, é porque o profissional de apoio, que seria quem faz a comida, quem abre o portão, o servente, que faz a limpeza e dá o apoio para a escola trabalhar, esse funcionário que se encontra em greve. Está sendo já providenciado junto aos supervisores, os diretores de escola já estão se preparando para isso. Nós vamos fazer um plano de reposição pedagógica, porque esse aluno tem direito a esse conteúdo. Mas ainda não há um prazo definido para que os pagamentos sejam regularizados. A gente entrou em contato com o senhor secretário da Fazenda e ele nos garantiu que ainda este mês haverá o repasse de mais uma parcela. Então, a tendência é minimizar ao máximo e o mais rápido possível isso para que as escolas possam retomar
o andamento normal. Outra questão abordada foi a polêmica envolvendo a compra de livros para o curso de robótica. Uma comissão de vereadores questionou na Justiça o valor da compra do material, que teria custado 7,5 milhões de reais. Professores da rede municipal foram capacitados para trabalhar com esse material específico. É um material diferenciado, que nem todos têm a habilidade, então alguns professores foram capacitados em todas as escolas. Isso está sub júdice e, de qualquer forma, está tudo interrompido. E a gente vai aguardar as decisões judiciais para poder se manifestar e, com certeza, serão todas acatadas. Sandra Januzzi é aposentada da Rede Municipal de São Vicente, onde atuou por mais de 30 anos. Formada em pedagogia, se especializou em educação especial. A nova secretária também é advogada e trabalhou por alguns anos na função na Codesave. Para o próximo ano, a expectativa é dar continuidade aos projetos. Vamos tentar regularizar esses pagamentos antes do fim do ano, para que não ocorram mais essas paralisações. E vamos dar andamento nos projetos da secretaria que já existem e tocar para frente da melhor forma possível. O órgão gestor de mão de obra e a Marinha do Brasil se uniram para oferecer cursos na região. O objetivo é ajudar na qualificação dos trabalhadores portuários. O Porto de Santos é um dos maiores polos empregadores da região. Cerca de 8.000 profissionais atuam no Complexo Santista, trabalho que requer muitas vezes uma qualificação especial. Pensando nisso, a Marinha do Brasil realizou hoje na Unisanta uma atividade inédita, um encontro com os trabalhadores para conhecer os anseios e prioridades das classes portuárias para a formação de futuros cursos. De maneira que a gente possa atender interesses tanto da classe trabalhadora, da classe empresarial e também daqueles que administram os recursos empregados para a capacitação do trabalhador. Para o presidente do Sindicato dos Estivadores, o workshop pode ser um passo importante para a tão sonhada multifuncionalidade. Aquele trabalhador que tem a condição, tem a necessidade, tem a habilidade para exercer uma outra função, uma outra atividade, com a multifuncionalidade a gente consegue ter esse avanço a ele, que é direito por lei. O órgão gestor de mão de obra faz esse papel de reciclar o trabalhador. Para o presidente do OGMO, a Marinha será uma importante parceira nesse processo. Hoje está muito focado a informática, operação de equipamentos, porque você começa num trabalho que é mais pesado e vai buscando outros trabalhos que são uma evolução natural, né? Então essa evolução natural é que nós estamos almejando com o tempo. Os cursos custeados pelo governo federal serão de responsabilidade da Capitania dos Portos, que irá contratar o treinamento. O workshop de hoje terá papel fundamental no planejamento dos investimentos dos próximos 3 anos. Com base na proposta enviada pelo OGMO, nós vamos contratar empresas que vão oferecer os cursos para os trabalhadores. Então é um trabalho bastante próximo da Capitania com o OGMO. A gente tem visualizado já nos últimos 2 anos uma melhora sensível nessa integração entre a Capitania e o OGMO para melhor capacitar os trabalhadores. Reviravolta. Por decisão baseada em liminar da Justiça, Dionísio Aguiar, o Boquinha, agora ocupa a vaga de Marcos de Roses na Câmara Municipal de Santos. Boquinha não poderia assumir a cadeira, já que ocupa um cargo na Secretaria de Turismo. Mas na última sessão da Câmara, ele apresentou um documento que comprovava sua exoneração e garantiu lugar no plenário municipal. Depois da morte de Marcos de Rosses, o terceiro suplente, Fábio Duarte, passou a assumir o cargo graças a uma liminar que dava a ele o direito de exercer a função. Os outros suplentes que estavam na frente dele, como o vereador Boquinha, trocaram de partido, impossibilitando assumir a cadeira. Mas Boquinha entrou com uma liminar no Tribunal de Justiça. Os outros candidatos à vaga ainda podem recorrer à Justiça em âmbito federal, mas, por enquanto, o vereador do PSDB se mantém no cargo. A terceirização de serviços públicos por meio da implantação das organizações sociais ainda é discutida em Santos. Ontem foi realizada uma audiência pública. Pouca gente compareceu, nem mesmo representantes de um dos setores mais importantes em que as OSs vão atuar.
A audiência reuniu funcionários públicos e representantes do Sindicato dos Servidores. O objetivo foi discutir os modelos de gestão de organizações sociais que foi instituído em 2013 e regulamentado em 2014 pelo município. O conceito de gerência das organizações sociais é quando uma entidade sem fins lucrativos passa a prestar serviços a administrações públicas, uma espécie de terceirização por meio de um contrato. A primeira organização que terá vínculo com a Prefeitura de Santos será a Fundação ABC, que vai gerenciar uma unidade de pronto atendimento. Nós não temos nenhuma dúvida de que isso vai prejudicar a população. No início, a OS chega toda boazinha, tudo bonitinho, depois de um tempo os contratos ficam milionários, a qualidade do serviço cai, a população começa a ter diversos problemas, como já está tendo, inclusive, em Guarujá, em Cubatão, em Praia Grande, em Peruíbe, inclusive, onde uma OS foi colocada para correr da cidade. E aí é só prejuízo para a população. Representantes da Secretaria de Saúde foram convocados a participar da audiência pública, mas não compareceram. Eu, como vereador e legislador, propus uma série de mecanismos de transparência e de controle, como audiências públicas preliminares, prévias, uma série de requisitos legais a serem cumpridos. Algumas dessas foram incorporadas na legislação, outras não. Então, cabe, eu acho, esse legítimo debate, principalmente com o funcionalismo municipal. A lamentar que até o momento a gente não tem notícia do representante da Secretaria Municipal de Saúde, mais uma nódoa para essa administração da saúde que tem sido tão precária, para dizer o mínimo, em relação aos resultados que temos observado na nossa saúde. Em nota, a Prefeitura informa que não houve disponibilidade de agenda para a presença de representantes da Secretaria de Saúde na audiência pública. Diz ainda que tem maneiras para fiscalizar o trabalho das organizações sociais e não vê motivos para se falar em baixa qualidade dos serviços e facilidades e desvios de verbas. Garante também a manutenção dos empregos e lembra que não haverá qualquer perda salarial ou de benefícios por parte dos servidores. E a tarifa dos ônibus municipais de Cubatão vai ficar mais cara a partir desse domingo. A passagem terá um aumento de 35 centavos. De R$ 2,85 vai passar para R$ 3,20. A Prefeitura justifica o aumento com melhorias no serviço, como a renovação da frota, o sistema de bilhetagem eletrônica e a implantação de internet sem fio nos coletivos. O último reajuste foi em janeiro de 2013. A Polícia Militar prendeu hoje 4 envolvidos em um assalto a um mercado na rua João Guerra, no Macuco, em Santos. Um deles era menor de idade. As imagens das câmeras de monitoramento do estabelecimento mostram 2 homens e um menor de 15 anos armados invadindo o local. Eles levaram R$ 300, além de mercadorias. Os criminosos fugiram neste táxi. O motorista era cúmplice dos assaltantes. Essa pessoa, no primeiro momento, recusou, negou a sua participação no delito, porém nós já tínhamos outros elementos. Nós tínhamos verificado que durante o período em que o roubo tinha acontecido, o localizador do táxi estava desligado, ou seja, ele já agiu com essa intenção e tentando também burlar a cooperativa. Ele não teve sucesso nessa empreitada, uma vez que nós conseguimos também identificar os demais autores, todos que moravam nas proximidades do motorista do táxi, todos são residentes nas mediações do Morro aqui em Santos, e diante disso, após a gente chegar à completa autoria, conseguir fotos dos mesmos, nós conseguimos formalizar o reconhecimento. Todos os envolvidos tiveram prisão preventiva decretada. Simplisson Francolino, de 29 anos, Anderson Michel Pires, de 24, e o motorista do táxi, José Martins Ornelas, de 49, são suspeitos de outros crimes na região. Como nós temos outros casos em que envolvem táxi, como fuga, nós estamos pedindo aí também a colaboração de vocês e das pessoas que eventualmente tenham sido vítimas que compareçam aqui ao 4º Distrito para que a gente possa estar formalizando eventuais reconhecimentos e esclarecendo outros roubos que porventura possam estar ocorrendo aqui na nossa região e em outras regiões aqui da Baixada. Um quinto envolvido já foi identificado. Silvio César Mateus, de 23 anos, está foragido. Denúncias podem ser feitas pelo telefone 181, não é preciso se identificar. Um carro foi roubado na noite de ontem dentro do estacionamento do hipermercado Extra da Avenida Ana Costa, em Santos.
O crime aconteceu por volta das 10 da noite, enquanto o dono do veículo fazia compras. Em abril, em menos de 48 horas, outros 2 casos ocorreram na mesma rede na região. Um na unidade da Avenida Antônio Emerick, em São Vicente, e o outro no mesmo Extra da Avenida Ana Costa. O Extra informa que mantém câmeras de vigilância e o controle de entrada e saída de veículos. Informa que os colaboradores são orientados a acionar a polícia mediante qualquer atitude suspeita. Diz também que a empresa terceirizada que cuida do estacionamento prestou total atendimento ao cliente prejudicado e que as 2 empresas estão contribuindo com as investigações dos órgãos competentes. Foi preso no começo da tarde de hoje um dos envolvidos na morte de um policial militar no mês passado. Jefferson Lopes da Silva, conhecido como MC Zóio, foi encontrado em Itanhaém após uma denúncia anônima. Ele já era procurado pela morte do policial militar Ariel Lourenço, de 22 anos, baleado no dia 14 de agosto, no Jockey Club em São Vicente. O PM estava em frente a uma padaria na rua Carijós, quando foi surpreendido por um bandido com quem entrou em luta corporal ao reagir. Outros homens chegaram atirando. O bando estava a pé e de bicicletas. A seguir, Santos arrasa com o São Paulo na Vila Belmiro e se aproxima ainda mais do G4 do Brasileirão. O Santos está a apenas 1 ponto da zona de classificação para a Libertadores da América. Ontem, na Vila Belmiro, diante do São Paulo, o Peixe voltou a jogar muito e pulou para a 6ª colocação no Campeonato Brasileiro. O Santos abriu o placar aos 31 minutos. Zeca cobra a falta e David Braz cabeceia firme. Aos 42 minutos, o Peixe amplia. Rafael Longini recebe o passe de Gabriel e bate cruzado, 2-0. No começo da segunda etapa, o alvinegro praiano define o clássico. Vitor Ferraz cruza e Ricardo Oliveira completa com estilo. 16º gol do camisa 9, artilheiro do Brasileirão. Final na Vila Belmiro, Santos 3, São Paulo 0. Com a vitória, o Peixe subiu para a 6ª posição, agora com 37 pontos. O time do técnico Dorival Júnior volta a campo neste domingo, às 11 da manhã, contra a Ponte Preta, em Campinas. E para falar mais sobre o Santos, eu converso agora com o editor do Santa Portal, Juan Real. Juan, boa noite. Se o Corinthians não tivesse essa vantagem grande que tem, né, uma diferença razoável, né, de pontos, dá para dizer que dava para o Santos chegar, né? Porque o Santos está numa ascensão aí como há muito tempo a gente não via. Pois é, Irineu, boa noite, amigos do Caderno Regional. Está numa bela ascensão, né, Irineu? Eu acho até, com exceção desse comecinho bem ruim do Santos, olha, dava para falar que tinha pintado campeão. Porque o Santos é o time que vem apresentando o melhor futebol e não é contra qualquer adversário. Sim. O Santos vem de 2 excelentes partidas contra o Corinthians pela Copa do Brasil, o que é o líder da competição, e no Brasileirão pega o São Paulo e faz o que fez com o São Paulo. O Santos, aos 22 minutos do segundo tempo, eu até marquei porque me chamou muita atenção, aos 22 minutos do segundo tempo, parou de jogar bola, começou a pensar na Ponte Preta. Ficou ali só se poupando a equipe, tranquilo em campo, o São Paulo perdido, o Santos dominando. Chegou até a chance de marcar o 4º gol, meio no sem querer, e já pensando na Ponte Preta. Quer dizer, foi uma partidaça do Santos, Irineu. O São Paulo até entrou com uma estratégia interessante, o próprio técnico Juan Carlos Osório falou durante a semana que se preocupava muito com o ataque do Santos. Ele declarou que na opinião dele, é o melhor ataque do Brasil. E aí ele fez aquele abafa no início, né? Então não deixava o Santos sair tocando a bola para que essa bola não chegasse no Ricardo Oliveira. Funcionou muito bem durante 5 minutos, né? Depois disso, o Santos teve total domínio. O Santos foi inteligente porque quando viu que estava aquela pressão, o Santos começou a segurar um pouco, não sair com aquele ímpeto para o ataque. E nessa do Santos começar a segurar, o São Paulo se perdeu, porque o santista demorou para atacar. E aí, claro, o gol de bola parada, uma aposta até do Dorival para o Zeca cobrar aquelas laterais pela esquerda, um belo gol do David Braz, e aí abriu a porteira e o Santos dominou
por completo a partida. Mais uma excelente partida do Santos, Irineu. Impressionante como o Santos jogou bola contra um time grande. Mesmo sem o Lucas Lima, mesmo sem o Giovani, eu acho que o que mais chama atenção é isso, né? Pois é, chama muito a atenção. Com peças trocadas, né, vamos dizer assim, manteve o estilo de jogo, manteve, né, a regularidade. Unanimidade que o Lucas Lima é o principal jogador do Santos, o Giovani foi recuperado no Dorival, está bem constante, e sem os dois alguns jogos, o Santos não perdeu e faz esse super jogo contra o São Paulo. Eu destaco, como a gente já vem conversando, o Renato tem jogado muita bola, Gustavo Henrique vai ser o melhor zagueiro do Brasil nos próximos anos, ele está adquirindo uma experiência muito importante e bacana ver que o Marquinhos Gabriel bem recuperado, está jogando bastante. Tem, claro, o Lucas Lima está muito à frente, mas ele tem exercido bem esse papel. E o Rafael Longini, que aos poucos vai mostrando que foi o principal jogador do Paulista lá pelo Ajax, pelo Audax, desculpa, não, Ajax, né, fui longe na Holanda. Pelo Audax Osasco, e ele vai se soltando no Santos, fez uma boa partida ontem também. Está melhorando, né? Está melhorando o Longini também. No começo o pessoal chegava no pé dele, não estava bem entrosado, pesou, né? Bom porque o Santos precisa de elenco para um campeonato tão longo, né? Agora, Juan, o Dorival Júnior cobrou, né, depois da partida, a presença do público, da torcida e tal. Tudo bem, ele não está errado em cobrar a presença da torcida. Foram 5 mil telespectadores ontem lá. Mas também vamos combinar, né, Juan? R$100 o ingresso fica difícil, né? Pois é, o torcedor passa o dia inteiro ouvindo falar em crise no país e chega e quer ver o clube pagando R$100. Acho que é mais barato comprar o pay-per-view. De fato, foi bem ruim. Um dado interessante, contra a Chapecoense, que foram 8 mil pessoas na Vila, o ingresso mais barato chegou a R$190 mil do valor que o Santos recebeu. Nessa partida foram 300 e poucos mil, quer dizer, tinham menos pessoas na Vila e o dinheiro foi um pouco melhor. Mas eu acho que vale mais o estádio estar cheio do que tem que arrumar outros recursos atrás de verba. Agora, a gente tem que defender um pouco o presidente Modesto Roma também, porque ele pegou o Santos num buraco, né, Irineu? E todo esse show, Ricardo Oliveira com 16 gols e tudo mais, a gente acaba esquecendo que o Santos vem aí de uma crise que, se não fosse essa gestão, essa diretoria, eu acho que o Santos hoje estaria aí pior que o Vasco. É que eles estão fazendo excelente trabalho. Mesmo assim, é muito ruim o ingresso custando R$100. É triste ver o estádio com 5 mil pessoas num clássico da altura de Santos e São Paulo, só isso. Pois né? E vale ressaltar que é um absurdo esse preço. O torcedor, ele prefere colocar comida no prato dos filhos do que gastar R$100 num jogo que é mais barato ver pela televisão, pagando pay-per-view. Bom, falar dos outros grandes, né? O São Paulo... os outros grandes de São Paulo, né? O Corinthians, o São Paulo já perdeu, o Corinthians e Palmeiras também não foram muito bem, depende aí do ângulo de visão de cada um deles, né? O Palmeiras sim, porque perdeu por 1-0, né? Para o Internacional. Já o Corinthians, por outro lado, estava perdendo 1-0, conseguiu empatar, ficou no 1-1, diante do Grêmio. O Palmeiras, dos últimos 9 jogos, perdeu 6, Lineu. O Palmeiras está bem estável, está sentindo muita falta. A gente está até vendo o Corinthians ali primeiro. O Corinthians empatou 2 partidas que poderia ter perdido, viu, Irineu? O Corinthians não está bem, o técnico Tite, aquele fala-fala todo dele, falou que foi uma aula de futebol. Para mim, a aula de futebol é 3-0 e não 1-1. O Tite que me perdoe, com esse futebolzinho disputado no meio de campo que não tem emoção nenhuma. E o Corinthians poderia ter perdido para o Palmeiras, acabou se recuperando ali nos gols que achou no Clássico, e contra o Grêmio saiu atrás e foi também um gol do Bobô e depois o Renato Augusto empatou. O Renato Augusto, um belo cruzamento do Jadson, mas também um cruzamento que viajou metade do campo. E tinha 2 marcadores, né? Ele subiu no meio dos 2. Aí se você for ver que tem Galhardo e outro zagueiro, ficou complicado. E o Palmeiras está ruim, aquilo que a gente vinha falando antes. O Palmeiras perdeu para o Internacional o gol do Newton e caiu aí para a 8ª posição. O Corinthians continua na liderança, né, com 51 pontos, manteve a liderança, diminuiu a diferença para o Atlético Mineiro. E o Palmeiras, por outro lado, caiu agora para a 8ª posição com 35 pontos. Muito instável, ainda o técnico Marcelo Oliveira, que tinha feito uma sequência boa, agora perdeu a forma como estava trabalhando o time, vai ter que remontar. Mas o Palmeiras também vinha de um time muito instável. Acho que o que o Marcelo Oliveira fizer esse ano está de bom tamanho. Está ficando cada vez mais difícil o G4. Bom, pela 2ª divisão do Campeonato Paulista, o Jabaquara tem jogo decisivo domingo, né? Na Caneleira, 10 da manhã, né, Juan? O Jabuca pega o São Carlos
Vencer ou vencer. Vencer ou vencer, Irineu. A gente vai acompanhar pela Santa Cecília TV, que vai passar esse VT às 1 da tarde. E tem que o Jabaquara vencer. Se ele vencer, a gente conversa. Bom, o VT dessa partida, confere aqui na Santa Cecília a partir da 1 da tarde, né, irmão? Obrigado pela sua participação. Uma boa noite para você. Boa noite, Irineu. Boa noite, amigos da Santa Cecília TV. E se você trabalha e quer descobrir como alavancar sua vida profissional, se prefere empreender e investir em uma nova carreira, ou até se é empresário e quer ensinar seus colaboradores a crescerem junto com você, a sugestão é ouvir o que tem a dizer um coach. Um dos maiores do país está em Santos e vai proferir palestra na Unisanta. Eu acredito que todas as pessoas têm o espírito empreendedor dentro delas, né? Então, o conceito de desenvolver esse lado empreendedor das pessoas, não só necessariamente em abrir a empresa, mas também o empreendedorismo corporativo, o famoso intraempreendedorismo. Pessoas que estão satisfeitas com o seu trabalho, né? E poder desenvolver também o lado de criatividade que elas têm para poder crescer e alavancar não a empresa dela, e ela, né, não ser polida, né, ser limitada em relação ao desenvolvimento intelectual, ao desenvolvimento criativo dessa pessoa. Então a gente trabalha esse conceito do coach para que os gestores de empresas percebam que se faça necessário que a sua equipe respire empreendedorismo, que eles saibam que pode crescer dentro da empresa com grandes ideias, né? E não só ficar vinculado a processos, a protocolos. Então esse é o conceito, esse é o objetivo básico que eu quero passar na palestra amanhã. Eu quero aproveitar a oportunidade de convidar você para participar dessa palestra gratuita a partir das 19 horas aqui na Unisanta. Coach com foco no empreendedorismo. Vamos desenvolver o lado empreendedor que com certeza você tem. E por hoje é só. O Caderno Regional desta quinta-feira fica por aqui. Continue com a nossa programação. Até amanhã, às 7h30 da noite. Eu espero por vocês. Tchau.